Caso você não conheça essa história, deixe-me refrescar sua memória. A tragédia dessa jovem inspirou o filme Exorcismo de Emily Rose. Talvez o destino de Anneliese pudesse ter sido diferente e se o medo e a fé cega não tivessem guiado suas escolhas e as de sua família. E só um aviso, esse vídeo contém imagens e áudios perturbadoras para certos tipos de pessoa. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, recomendo cautelas antes de prosseguir. A história dela é marcada por eventos intensos e inexplicáveis. Nascida em 1952, na região de Baviera, Alemanha, ela cresceu em uma família extremamente católica. Ao lado de suas irmãs, desde cedo foi ensinada a seguir os preceitos da igreja, frequentando missas regularmente. Mas essa proteção espiritual durou apenas até certo ponto. Em 1968, aos 16 anos, Anneliese começou a apresentar sintomas e comportamento que foram diagnosticados como epilepsia aliada a um quadro de esquizofrenia. Aos 17 anos, a jovem sofreu uma convulsão. Em 1969, Anneliese teve o primeiro ataque epilético. Em um quadro clínico, Anneliese foi diagnosticada com epilepsia grand mal, um tipo de convulsão que envolve perda de consciência e contrações musculares violentas. A jovem foi internada em um hospital psiquiátrico de Middelburg. Passou um ano, saiu e se matriculou na Universidade de Würzburg, onde estudou pedagogia e teologia. Durante o período na universidade, Anneliese entrou em uma depressão profunda quando começou a escutar e ver figuras demoníacas. Enquanto tentava rezar, Anneliese entrava em convulsões. Assustada, a jovem chegou a procurar médicos, visto seu histórico de problemas neurológicos. Os médicos receitaram psicotrópicos, Aloept e Tegretol. A medicação não evitou as crises de convulsões e muito menos fizeram desaparecer as vozes demoníacas. Sem resposta, a jovem e os pais começaram a acreditar numa possessão demoníaca. Com isso, ela interrompeu o tratamento e parou de tomar as medicações. Aqui vem um ponto delicado da história. Coloque-se no lugar dos pais, que eram extremamente religiosos. Foram receitados 2 remédios bem fortes e agressivos para a guria, e mesmo assim eles não resolveram o problema dela. Com isso, a alternativa que eles acharam para salvar sua filha foi interromper e procurar um padre. No entanto, sua condição piorou. Ela começou a relatar visões demoníacas e a ouvir vozes sombrias que a amaldiçoavam. Seu comportamento mudou drasticamente, tornando-se cada vez mais agressiva. Anneliese acreditava estar possuída e buscou ajuda religiosa, mas os padres inicialmente se recusaram a realizar um exorcismo, alegando a necessidade de uma autorização do bispo. Durante os meses seguintes, Anneliese e a família participaram de uma peregrinação à cidade de San Damiano, no norte da Itália. Uma das freiras afirmou, de acordo com um artigo publicado pelo The Washington Post em 1978, que a jovem não conseguia passar por um crucifixo, se encolhia com imagens católicas, não conseguia entrar no santuário porque os pés queimavam como se estivesse pegando fogo e se recusava a tomar água benta. Com todos esses episódios, os pais de Anneliese, mais uma vez, decidiu contatar a Igreja Católica para uma sessão de exorcismo. Em 1973, a igreja revelou que para uma cerimônia de exorcismo, os pais de Anneliese teriam que ter uma autorização de um bispo da igreja. Eles apresentaram um diagnóstico de epilepsia emitido pela médica neurologista Irmgard Schleip, que tratou Anneliese de 1973 a 1975. Com isso, o clero encarregou o padre Adolf Rodewijk para redigir um relatório teólogo sobre o caso. No documento, o padre relatava que a jovem estava possuída e que precisava de um exorcismo. Mas a permissão só foi adiantada porque o padre Ernest Alt viu a jovem e acreditou que ela estava possuída. Ele pessoalmente levou o pedido até o bispo da região, Joseph Stangl, que concedeu ao padre local, Arnold Hens, a permissão de exorcizar a Anneliese. E tudo isso em sigilo absoluto. Depois de muita insistência, a autorização foi concedida e o padre Arnold Hens iniciou os rituais. No entanto, foram 67 sessões de exorcismo, cada uma durando até 4 horas. Durante os rituais, Anneliese falava em línguas desconhecidas, gritava e realizava movimentos impossíveis para um corpo debilitado.
Nas sessões documentadas em 40 fitas de áudio, conforme sua condição piorava, Anneliese começou a agir de maneira cada vez mais assustadora e incompreensível. Em diversos momentos, ela rosnava como um animal selvagem, arrancava suas próprias roupas e rastejava pelo chão como se estivesse sendo guiada por forças invisíveis. Seus pais e os padres que acompanhavam o caso acreditavam que esses comportamentos eram sinais claros da presença demoníaca dentro dela. A situação ficou ainda mais extrema quando Anneliese passou a comer insetos e aranhas que encontrava pelo chão, algo completamente impensável para um jovem antes tão religiosa e tão recatada. Um dos episódios mais chocantes, ela chegou a beber sua própria urina e morder a cabeça de um pássaro morto, arrancando-a com os dentes. Esses comportamentos, que hoje poderiam ser analisados sob um olhar médico e psicológico, foram interpretados na época como sinais de possessão demoníaca. Mesmo diante dessa degradação extrema, os exorcismos continuaram, a qualquer possibilidade de intervenção médica foi deixada de lado. Um dos episódios mais bizarros, Anneliese apresentou uma voz masculina e confessou que estava possuída por 6 demônios, nos quais os padres batizaram de faces do diabo. Lúcifer, Caim, Judas, Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Nero, Die Ruhe gibt nur der Ohren. Ruhe gibt nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, no. Nur Hass. Hitler, Gekritzel. Liebe ist verrodet. Nein, Gekritzel. e Padre Fleischmann. De acordo com relatos dos padres, os 6 demônios teriam sido exorcizados em 31 de outubro de 1975, dia do Halloween. As sessões não surtiram efeito, e Anneliese ficava cada vez mais irritada e agressiva. Novamente ela foi aconselhada a parar com o tratamento médico, ficou sem comer e beber líquidos, acreditando que deixaria os demônios sem força e rompeu os ligamentos dos joelhos com genuflexões, ato de referência enquanto realizava sessões. Em uma das noites, Anneliese relatou que sonhou com Virgem Maria ter lhe dado a opção de ser libertada do sofrimento ou continuar com os demônios para que todos soubessem que o mundo espiritual e as ações demoníacas realmente existem. Ela decidiu que ficaria. As condições de Anneliese piorou na Sexta-feira Santa de 1976, de acordo com os pais. Em 30 de junho de 1976, extremamente magra, Anneliese recebeu absolvição do padre Hens. No dia seguinte, em 1º de julho de 1976, Anneliese veio ao óbito. Os médicos não conseguiram determinar uma causa natural imediata. Uma autópsia foi realizada e determinou que a causa da morte era desnutrição e desidratação causados principalmente pelas sessões de exorcismos em que Anneliese ficava sem comer ou beber água. Seus pais e os padres foram levados a julgamento, acusados de negligência e homicídio culposo. Durante o processo, as gravações do exorcismo foram apresentadas como evidência. No fim, os padres receberam penas leves e os pais não foram punidos, pois o tribunal considerou que já havia sofrido o suficiente. O caso de Anneliese Michael ainda divide opiniões. Teria ela sido vítima de uma condição médica negligenciada ou testemunha de um fenômeno sobrenatural? Sua história continua viva, nos fazendo questionar os limites entre a fé e a ciência, entre o natural e o inexplicável.
Histórias como essa são assustadoras. Mas quer saber o que é mais assustador? Você insistir em esquecer de deixar o like. Obrigado de coração. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E claro, eu quero saber muito a sua opinião sobre esse caso. Deixa aí nos comentários aqui embaixo. Abraço. Fui.